Oi, pessoal. Olha aqui, eu de novo chegando para falar com vocês sobre a comunicação, né? Qual é a linguagem que você tem utilizado para se comunicar com as pessoas? Como é que você tem falado com as pessoas? As pessoas entendem, né? Aquilo que você fala, aquilo que você quer realmente transmitir para elas, qual é o vocabulário, quais são as palavras que você utiliza, né? Por que eu estou trazendo isso, né? Esse questionamento. Qual é a linguagem que você utiliza para se comunicar com as pessoas? Porque a forma como você conversa com o outro, você vai ser compreendido ou não, né? Vai ser possível realmente ter uma comunicação, um diálogo entre você e a outra pessoa ou não, né? Então, como é? Você tem conseguido trazer com clareza aquilo que você pensa, aquilo que você sente, principalmente aquilo que você sente, né? Falar sobre as suas emoções, falar de você, né? E não chegar falando sobre o outro ou falando do outro. O quanto é importante a gente ter esse olhar voltado para si, para conseguir se comunicar com o outro. À medida que eu consigo me compreender de uma forma mais clara, mais subjetiva, eu vou conseguir também ter uma compreensão da mesma forma em relação ao outro. E a comunicação, ela é muito importante porque ela diz muito sobre a gente, né? O como eu falo, como que eu tenho expressado essa minha fala pela minha expressão facial, como que eu tenho demonstrado as minhas emoções, a minha fala e as minhas expressões, elas estão andando juntas, né? Elas estão dizendo, transmitindo a mesma coisa ou não? Então, quando eu utilizo palavras muito difíceis, isso vai dificultar a compreensão do outro. E qual é a minha necessidade de usar palavras difíceis, palavras, né, tão requintadas no meu dia a dia, ou no tempo todo? Eu vou trazer um exemplo para mim da minha profissão. Se eu for utilizar palavras rebuscadas, né, palavras técnicas para fazer o atendimento do meu cliente, ele vai dificultar a construção da nossa relação, porque ele não vai estar entendendo nada. E ele não veio também para a sessão para escutar termos técnicos, né? Ele veio para a sessão para ele poder ser escutado e compreendido e também conseguir compreender aquilo que eu vou devolver para ele. E é assim em outros ambientes, em outras profissões. Se todo profissional usar termo técnico para atender seu cliente, não vai dar certo. Ou então até esse profissional levar termos técnicos do seu dia a dia para sua casa, né? Levar uma extensão do trabalho para casa também não vai dar certo. Essa comunicação, ela vai, ficar com muitos ruídos e no final das contas, em vez de ter um diálogo legal, né, compreensível, pode acabar acarretando muitos problemas, dificuldades, porque a forma como eu falo não está sendo clara para que o outro consiga compreender o significado. E aí ele vai produzir o significado que ele quiser, né? De acordo com a percepção dele.
Então, quanto mais claro você conseguir ser, quanto mais subjetivo, subjetivo é você trazer de si, né? Falar de si, né? Então, para um pouco e dê uma olhada de como é que você tem se comunicado, principalmente em casa, com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu filho, com o seu animalzinho de estimação, né? Com a sua mãe, com seus irmãos. E se você perceber que dá muitos rodeios, que tem essa necessidade de usar tantas palavras rebuscadas, né? Abre o dicionário ali e começa, né, a usar essas palavras difíceis, né? Difíceis de serem compreendidas pelo outro. Você pare e dê uma olhada para si e se pergunte qual é a minha necessidade de não querer ser compreendido, né? Qual é a minha necessidade de falar tantas palavras difíceis, né? Tenha esse olhar voltado para si e veja que o que você vai descobrir. Você pode fazer descobertas aí sobre si que não tinha se dado conta, né? Não tinha se dado conta nem dessa necessidade de se sobrepor sobre talvez um conhecimento, ou uma insegurança, até uma insegurança mesmo. Por que eu preciso usar esse dicionário aqui para falar sobre uma coisa tão simples, né? Então, dê uma olhada para isso e reveja, né? Preste atenção. Qual é a linguagem que você tem utilizado para se comunicar com o outro? Quais são as palavras, né? Quais são as palavras? Você vai se fazer ser compreendido muito mais utilizando palavras simples do que palavras técnicas. Até na nossa profissão, às vezes conversando com colegas da profissão mesmo, a gente precisa desse respiro para poder falar na simplicidade, né? E vai ter os lugares também, os momentos que realmente você vai precisar usar termos técnicos e vai estar tudo bem também, né? Mas dê uma olhada para isso. E se você precisar de ajuda, conte comigo. Eu sou a Suzana, sou psicóloga clínica, realizo atendimento presencial aqui na cidade de Maringá e online também para todo o Brasil e fora.